Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula de Química e eu peço desculpas pelo atraso. Essa semana eu me enrolei e estou conseguindo gravar o vídeo no dia que já era para estar postado, então eu vou gravar, editar, botar no YouTube, então desculpa pelo atraso, tá bom, pessoal? Então, sem enrolação, vamos para o assunto da nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos tratar de estequiometria. Gente. A estequiometria costuma ser um assunto que causa muito desconforto, gera dor de barriga, choro e ranger de dentes em alunos do ensino médio. Mas a minha sorte é que vocês não são simples alunos do ensino médio, né? Vocês são alunos de curso técnico em Química. E para um técnico em Química, a estequiometria tem que ser um assunto dominado, tá? Você tem que saber estequiometria porque ela é de extrema importância para tudo que a gente vai fazer. E o que é a tal da estequiometria, no fim das contas? Estequiometria é um termo que vem do grego, das palavras stoichio, que significa elemento, e metron, que significa medição. Então, a estequiometria é o cálculo dos reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Se a gente parar para pensar, a gente já vinha fazendo esse tipo de coisa nas aulas anteriores, tratando das leis ponderais, né? E o que é, então, no fim das contas, a estequiometria? Vai ser justamente uma combinação das leis ponderais com os cálculos de fórmula química e equações químicas que a gente vinha trabalhando ainda nas aulas anteriores. Então, vamos relembrar rapidão aqui quais são as leis ponderais. Nós temos duas leis ponderais, a de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é a lei que fala da conservação das massas, né? Então, num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Enquanto que a lei de Proust, o francês, diz que há uma proporção constante entre as espécies envolvidas numa reação, entre os reagentes e produtos. Tá? Então, a gente tratava até o momento uma reação química da seguinte forma: hidrogênio mais oxigênio formando água, tendo a massa aqui de hidrogênio e de oxigênio e a massa de água. Tá? Essa reação química aqui não é uma reação química, ela não está sendo expressa da forma química mais corretamente. Tá? Como é que a gente expressa uma reação química direitinho? Usando as fórmulas das substâncias. Né? Aqui a gente está expressando uma reação química com palavras. Vamos reescrever essa equação aqui usando as fórmulas dessas substâncias para a gente poder trabalhar com a estequiometria da forma que tem que ser. Então, a gente tinha as seguintes substâncias na reação expressa no slide anterior. O hidrogênio, quando a gente fala de hidrogênio, a gente está falando nesse contexto do gás hidrogênio, cuja fórmula é H2, tá? O gás hidrogênio, a molécula de hidrogênio, ela é composta por dois átomos de hidrogênio. O mesmo vale para o gás oxigênio, tá? O gás oxigênio tem fórmula O2 e ele é composto por dois átomos de oxigênio. Vale também para o nitrogênio, tá? O gás nitrogênio, ele vai ter fórmula N2 e ele é composto por duas moléculas de nitrogênio, tá? Mas não tem nitrogênio na reação aqui. Tem água. Água, fórmula mais manjada do mundo, H2O. Então, se a gente for reescrever aquela equação lá, hidrogênio mais oxigênio dando água, a gente vai chegar na seguinte forma. H2 mais O2 dando H2O. Aí eu pergunto para vocês, essa reação está correta? Parem e pensem um pouquinho. Não está? Está faltando o balanceamento da reação. Ou seja, a gente precisa ajustar os coeficientes estequiométricos nessa reação. O que é isso, gente? Se a gente olhar para a reação aqui do jeito que está, ela não está respeitando a lei de Lavoisier. O que nos diz a lei de Lavoisier, gente? A lei de conservação das massas. A soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. Ou seja, todos os elementos que a gente tem do lado dos reagentes, a gente tem que encontrar do lado dos produtos nas mesmas quantidades. Se a gente for olhar aqui para os reagentes, a gente tem dois átomos de hidrogênio, do lado dos produtos a gente tem dois átomos de hidrogênio também. Se a gente olhar para o oxigênio, a gente tem dois átomos de oxigênio aqui, mas só um oxigênio do lado de cá. Então, a gente precisa ajustar os coeficientes estequiométricos, que são números que vão na frente das nossas substâncias, para a gente poder fazer o balanceamento dessa reação. Ou seja, para a gente poder igualar o que a gente tem de um lado do que a gente tem do outro. Para a gente poder respeitar a lei de Lavoisier. Então, vamos colocar os coeficientes estequiométricos aqui.
Se a gente colocar um 2 na frente da água, a gente vai ter agora 2 oxigênios com os 2 oxigênios aqui. Beleza, acertamos o oxigênio. Só que aí a gente mexeu no hidrogênio. Por quê? A gente passou a ter 2 vezes 2, 4 hidrogênios para o lado de cá. A gente precisa ter 4 hidrogênios nos reagentes também. Então, botam 2 aqui na frente do hidrogênio. Aí sim, resolveu o problema, tá? Com isso, quando a gente faz o balanceamento, a gente consegue estabelecer a proporção entre as substâncias na nossa reação em números de mols. Qual é a proporção em número de mols? A gente vai ter 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio para 2 mols de água. Tá? Quando a gente não tem nenhum número aqui, é como se fosse um 1 invisível. Tá? Então, a proporção da nossa reação é de 2 para 1 para 2. Com isso, a gente consegue também estabelecer a proporção em massa nessa reação. Tá? Como é que a gente faz para estabelecer a proporção em massa? Pega uma tabela periódica que a gente vai usar. A gente vai precisar consultar as massas atômicas dos elementos. Então, a gente vai ter que calcular a massa molecular, a massa molar do hidrogênio. A massa molar do hidrogênio é igual à soma de 2 hidrogênios, né? Só que a gente tem que considerar que o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 2. Então, vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, do H2, que é 2 gramas. Mas aqui para o oxigênio, qual vai ser a massa do oxigênio? Vai ser 1 vez a massa molar do oxigênio. O oxigênio tem 2, o gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Cada oxigênio pesa 16, 16 vezes 2, 32 gramas. E para a água, mesma coisa, a gente tem 2 águas, então 2 vezes a massa molar da água. A água tem 1 oxigênio, 16 gramas, mais 2 hidrogênios, 18 gramas. Então, a proporção em massa vai ser para o hidrogênio 2 vezes 2, 4, para o oxigênio 32 gramas e para a água 36 gramas. Tá? Está sendo respeitada a lei de Lavoisier? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. 4 mais 32, 36. Fechou. Detalhe, gente, nós expressamos aqui, nós fizemos o balanceamento da reação usando números inteiros como coeficientes estequiométricos. A gente também pode usar número quebrado, a gente pode usar frações para expressar os coeficientes estequiométricos. Se a gente colocar um meio aqui no oxigênio, resolve o balanceamento. Qual vai ser a proporção em mol agora? Vai ser 1 para meio para 1. 1 para meio para 1 respeita a proporção de 2 para 1 para 2, tá? Tá tudo em casa, tá tudo certo. A proporção em massa vai valer? Vai valer também, mesma coisa. Calcula a massa molar das substâncias e multiplica pelos coeficientes estequiométricos. Então, para o hidrogênio, 1 vezes 2 vai dar 2. Meio de oxigênio vezes 32 vai dar 16. 1 vezes 18, que é a massa molar da água, vai dar 18. Estou respeitando o Lavoisier aqui? 2 mais 16 dá 18. Respeitei. E se a gente prestar atenção aqui, está sendo respeitada a lei de Proust também entre as proporções dessas reações envolvendo quantidades diferentes. 4 gramas de hidrogênio para 2 gramas de hidrogênio aqui, ou seja, metade. Se é metade do hidrogênio, tem que ser metade do oxigênio também. 32 para 16. Opa, respeitou. 36 de água para 18 de água. Respeitamos também a lei de Proust. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que a gente pode expressar os coeficientes estequiométricos tanto com números inteiros, como é o caso aqui, que eu particularmente prefiro, tá? Mas a gente pode usar também frações, tá? A gente pode usar números quebrados também para expressar os coeficientes estequiométricos. Beleza? Vamos em frente, então. A melhor forma da gente entender estequiometria é praticando, é resolvendo exercício. Então, vamos resolver um exercício aqui juntos. Um dos gases utilizados em fogões é o propano. A fórmula molecular do propano está ali, C3H8. Na combustão completa do propano, são produzidos dióxido de carbono e água. Quantos mols de CO2, CO2 no caso é o dióxido de carbono, são produzidos na queima de 880 gramas de propano? Então vamos lá, gente. Se a gente está falando de uma reação de combustão, nós estamos falando de uma reação de queima, tá? O que a gente precisa para queimar alguma coisa, para ter uma combustão? A gente precisa de oxigênio. Então a gente está falando da reação entre propano, C3H8,
e o gás oxigênio, O2. Então, a nossa reação química vai ser essa daqui. C3H8 mais O2, dando CO2 mais água. Tá? Uma queima, uma combustão completa, nós formamos CO2 e água. Tá? Aí a gente tem que ir para o balanceamento. Agora a gente tem que fazer o balanceamento químico dessa reação. Como é que a gente faz o balanceamento químico da reação? A gente tem diversos métodos. A gente vai começar pelo método de tentativa e erro, tá? Mas tem alguns preceitos que a gente tem que seguir para facilitar a nossa vida. Tá? Por onde a gente começa aqui? Por qual elemento a gente começa trabalhando? Vamos pegar um elemento que apareça numa menor quantidade de moléculas possíveis. Tá? Vamos começar pelo carbono. O carbono aparece aqui em uma substância dos meus reagentes e no CO2 aqui dos meus produtos. Então, nos reagentes, nós temos 3 átomos de carbono na molécula. A gente vai precisar de 3 CO2, portanto, porque cada CO2 tem só um carbono. A gente poderia agora ir para o oxigênio, só que o oxigênio ele aparece tanto no CO2 como na água, quanto aqui no oxigênio. Então, o oxigênio vamos deixar ele por último. Vamos fazer o hidrogênio. O hidrogênio a gente tem só aqui no propano e na água. Tá? No propano a gente tem 8 hidrogênios e na água a gente só tem 2. Então, para a gente ter 8 hidrogênios aqui no lado dos produtos, a gente vai precisar de 4 águas. 4 vezes 2, 8, a gente resolve o hidrogênio. Agora que a gente resolveu a turma aqui dos produtos, vamos resolver o oxigênio. Vamos ver quantos oxigênios a gente tem aqui ao todo. 3 vezes 2, 6 oxigênios no CO2, mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, a gente tem 10 oxigênios nos produtos, a gente precisa de 10 oxigênios nos reagentes. Cada molécula de oxigênio tem 2 oxigênios, então 5. 5 vezes 2, 10. Fizemos o balanceamento. O que a gente pode fazer para saber se está certo? No começo, quando vocês estiverem começando a fazer esses exercícios de estequiometria, é legal fazer uma tabelinha do lado da reação com todos os elementos que aparecem na reação. Nessa reação a gente tem carbono, tem oxigênio e tem hidrogênio. Aí faz uma coluninha para os reagentes e conta quantos átomos desses elementos a gente tem. Então a gente tem 3 carbonos, 10 oxigênios, 8 hidrogênios. E faz mais uma coluninha para os produtos e tem que bater as quantidades dos elementos dos dois lados. É a tal da lei de Lavoisier. A gente tem que manter a quantidade de elementos. A massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes, ou seja, a quantidade de átomos que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro lado. Obviamente que eles se reorganizam de modo diferente. Nós estamos tendo uma reação química. Os átomos estão mudando porque as substâncias estão se transformando, mas a quantidade dos átomos que a gente tem de um lado, a gente tem que ter do outro. Fizemos o balanceamento, vamos ver quais são então as proporções que nós temos nessa reação. Nós temos a proporção em mols, ou seja, a gente sabe que 1 mol de propano reage com 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de dióxido de carbono e 4 mols de água. Temos a proporção em mol, podemos calcular a proporção em massa. Para isso, a gente precisa de uma tabelinha periódica para pegar as massas atômicas dos elementos para poder calcular a massa molar das substâncias. Então, vamos calcular a proporção em massa. A gente precisa calcular a massa molar das substâncias e multiplicar pelos coeficientes estequiométricos. Então, para o propano, calcula a massa lá, vai dar 44 gramas. Não acreditem em mim, pausem o vídeo, peguem uma tabela periódica, peguem uma calculadora e façam. Tá? Depois vocês voltam aqui para ver se bateu tudo. Então, 1 vezes 44 para o oxigênio. A massa molar do oxigênio é 32, temos 5 oxigênios, então 5 vezes 32. Para o CO2, a massa molar do CO2, 44 gramas, vezes 3, porque nós temos 3 CO2. Para a água, a massa molar da água, 18 gramas, vezes 4, 4 vezes 18. Calculando, portanto, essas são as proporções em massa para as minhas substâncias. 44 gramas de propano, 160 gramas de oxigênio, 132 gramas de CO2 e 72 gramas de água. Lembra dessa tabelinha que a gente fez aqui atrás? Vamos botar mais uma linha nessa tabela, vendo agora as massas dos reagentes e dos produtos. Lembrem-se sempre do
famoso, do ilustre, do fantástico Lavoisier, que diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Pega a massa dos reagentes, 44 mais 160 vai dar 204 gramas. Pega a massa dos produtos e soma, 204 gramas. Essas massas têm que bater. Por quê? Porque nada se perde e nada se cria. As coisas se transformam. A massa se conserva. Beleza? Se bateu tudo, os átomos e as massas de reagentes e produtos, você já fez 80% do trabalho. Agora vamos voltar para a questão e vamos ver o que está sendo pedido. Nós queremos saber quantos mols de CO2 vão ser produzidos na queima de 88 gramas de propano. Olha só, gente, nós estamos querendo fazer uma relação entre massa de propano com números de mols de CO2. A gente pode fazer essa relação diretamente? Pode, desde que a gente tenha feito todas essas considerações aqui. Senão, a gente teria que ir de massa de propano para massa de CO2. Só que a gente sabe que essa massa de CO2 ela veio de 3 mols de CO2. Como a gente fez essas proporções bonitinho, com calma, a gente pode estabelecer diretamente a proporção entre massa de propano e número de mols de CO2. Por quê? Porque a gente sabe a proporção em massa que veio da proporção em mols. Então, a gente pode fazer aqui uma tabelinha onde a gente vai relacionar a massa de propano, 44 gramas, com o número de mols de CO2. 3, 44 gramas de propano vão formar 3 mols de CO2. E 880 gramas de propano, quantos mols de CO2 vão formar? X. Resolvemos essa regrinha de 3. Faz 44 vezes x, que é igual a 880 vezes 3. Faz a multiplicação aqui, 880 vezes 3 vai dar 2.640. Pega o 44 que está multiplicando x, passa para cá, vem dividindo. Resolvendo essa continha, nós chegaremos que x é igual a 60. O que é x? Volta para a tabelinha aqui. X vai ser CO2, mol, número de mols de CO2. Portanto, na queima de 880 gramas de propano, nós formaremos 60 gramas. Nós formaremos 60 mols de CO2. Beleza? Vamos fazer mais um exercício para ver como é que está, então. Boa, então vamos resolver mais um exemplo juntos aqui antes de eu deixar vocês tocarem o barco sozinhos. Então vamos lá. Uma pessoa sedentária libera ao respirar cerca de 0,880 mol de CO2 por hora. A massa de CO2 pode ser calculada pela quantidade de BaCO3, carbonato de bário, produzida pela reação abaixo. Qual a massa de carbonato de bário produzida em meia hora? Então, a gente tem aqui a reação entre CO2, dióxido de carbono e hidróxido de bário, que produz carbonato de bário e água. Vamos balancear essa reação. A gente começa, então, pelos átomos que aparecem em menor quantidade de substâncias dos dois lados da reação. Então, a gente pode começar pelo bário. A gente tem um bário aqui no lado dos reagentes, um bário aqui do lado dos produtos, tá beleza? Vamos para o carbono. Um carbono aqui, um carbono aqui. Olha que beleza. Hidrogênio. A gente tem 2 hidrogênios aqui do lado dos reagentes, 2 hidrogênios aqui na água. Olha só, tá com cara de que a gente não vai ter que fazer nada, hein? Vamos ver. 3 oxigênios com mais 1 aqui vai dar 4. 2 e 2 aqui, 4 oxigênios do lado de cá. Olha que beleza. Essa reação a gente não precisa balancear. Monta a tabelinha para ver se tem certeza. Elenca todos os elementos e conta ali quantas vezes eles aparecem nos reagentes e quantas vezes eles aparecem nos produtos. Bário aparece 1 e 1, carbono 1 e 1, oxigênio 4 e 4, hidrogênio 2 e 2. Olha que belezinha! Então, a nossa proporção em números de mols é 1 para 1 para 1 para 1. 1 mol de hidróxido de bário com 1 mol de CO2 dá 1 mol de carbonato de bário e 1 mol de água. Olha que maravilha! Agora pega a sua tabela periódica para calcular a proporção em massa dessas substâncias envolvidas na reação. Então, a massa do
hidróxido de bário, a massa atômica do bário é 137,3 gramas. Portanto, a massa molar do hidróxido de bário vai ser 171,3. A massa molar do dióxido de carbono, 44 gramas. A massa molar do carbonato de bário, 197,3. E a massa molar da água, 18 gramas. Estabelecemos a proporção em massa. Faz mais uma linha aqui na tabela somando a massa dos reagentes para ver se bate com a soma da massa dos produtos. Então, 171,3 mais 44 vai dar 215,3. Para o lado de cá também, 197,3 mais 18, 215,3. A massa bate, portanto, Lavoisier está feliz porque sua lei foi respeitada. Fizemos isso, estabelecemos a proporção, vimos que está tudo balanceado, tudo bonitinho, tudo bate. Resolvemos 80% do exercício. Agora vamos ver o que o exercício quer de fato. O exercício fala que a gente produz cerca de 0,88 mol de CO2 por hora e diz que a massa de CO2 pode ser calculada com base na quantidade de BaCO3 produzida. Então, qual a massa de BaCO3 produzida em meia hora de respiração? Olha só, a gente quer fazer então uma proporção entre a massa de BaCO3 e o número de mols de CO2. A gente tem a proporção de mols entre CO2 e carbonato de bário. 1 mol de CO2 forma 2 mols de BaCO3. Aliás, 1 mol de BO2 forma 1 mol de BaCO3, cuja massa molar é de 197,3 gramas. Então, a gente pode estabelecer diretamente uma proporção entre o número de mols de CO2 com a massa de BaCO3. Não tem problema. Desde que a gente use o número correto de CO2 que a gente quer. A gente está querendo saber qual é a quantidade de BaCO2 produzida em meia hora de respiração, sendo que o exercício passou para a gente aqui a quantidade de CO2 que é produzida em 1 hora. Então, meia hora vai ser metade de 0,88, portanto, 0,44 mols de CO2. Agora, a gente pode fazer direitinho aqui a proporção entre as substâncias. Então, a gente vai estabelecer aqui a quantidade de mols de CO2 com a massa de BaCO3. A gente sabe que 1 mol de CO2 produz 197,3 mols de BaCO3. E 0,44 mols de CO2, quanto que produz de BaCO3? X. Resolve a regrinha de 3 aqui, faz 1 vezes x, que é igual a 0,44 vezes 197. Resolvendo essa continha aqui, nós teremos que x é igual a 86,812. Quem que é x mesmo, gente? Volta aqui. Olha, x é a massa de BaCO3. Se é a massa de BaCO3, a gente tem que expressar isso daqui em gramas. Então, a massa de BaCO3, de carbonato de bário, vai ser 86,8 gramas. Beleza, gente? Tranquilo? Estão assustados? Calma. Calma que a solução para isso daí é prática. Vamos pegar os exercícios agora e tentar resolver para ficar bom nisso. Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. De novo, desculpem por postar a aula tão tarde. Eu realmente me atrapalhei essa semana, mas tomara que não se repita, tá? Como de praxe aqui nos últimos slides, no último slide, eu deixo aqui algumas dicas de referências bibliográficas. Vocês podem encontrar esses livros na Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual Pearson é só ali no SWAP, links úteis, Biblioteca Virtual Pearson. Se vocês estiverem com dificuldade, precisarem de ajuda, entrem em contato, apareçam nos horários de atendimento. Maravilha, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!